Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Faz tempo que não fazemos um vídeo aqui, mas estamos voltando compartilhando a palavra de Deus, aquela que nos vivifica e aquelas que nos renova em nome de Jesus. Amém? Espero que você possa compartilhar, compreender a cada palavra sendo ministrada aqui, que o Senhor possa falar ao seu coração no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua família, o seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Quero compartilhar aqui hoje com você aquilo que Deus tem ministrado, ao meu coração nesses dias, a respeito de intimidade e relacionamento. Intimidade e relacionamento. Quantas pessoas se perdem ao meio do caminho, compartilhando a palavra esses dias aqui no tempo do GC, de oração. Por que as pessoas se desviam? Porque elas se esfriam. Então, quando a pessoa se esfria, ela desvia, não tem como. Quando perde a comunhão, a intimidade com o Espírito Santo, automaticamente o mundo, as coisas, as frustrações entram no coração e aquilo é como se fosse um balde de água gelada. Então a pessoa se esfria e infelizmente desvia do caminho do Senhor. Mas eu quero compartilhar hoje com você a respeito de intimidade com Deus e como chegar até lá, a respeito dessa intimidade. Louvado seja o Senhor. Em Êxodo 33:11, fala assim, falava o Senhor a Moisés face a face como se fala ao seu amigo. Glória a Deus. Quando você pega o contexto de Moisés, a história de Moisés, e pega nesse versículo e fala que ele falava com Deus como se fosse um amigo. O Espírito Santo quer ser o nosso melhor amigo. Ele realmente, de fato, quer ministrar em nossos corações o seu amor, a sua graça. Mas quanto de nós, do ser humano, não tem essa intimidade com Deus. E muitas vezes por escolha nossas. Tem pessoas que falam, nunca ouvi Deus falar comigo. Acho que vai ser como um filme de Hollywood, aquela voz audível. Pode acontecer também. Mas o Espírito ministra no seu espírito, no seu coração, através da palavra, através da igreja, através da comunhão dos irmãos, uma profecia, uma revelação. Mas o Senhor quer de fato que nós entramos no nosso quarto e falamos com Ele, oramos ao Senhor. Então quando Moisés vai falar com Deus, e ele conversa, ele não só fala, ele conversa. Quando você está conversando com alguém, de fato você quer uma via de duas conversas. Você fala e você ouve. Pessoa chata, quando você está conversando e a pessoa não deixa você falar. Só ela fala e fala por cima de você. Quando você vai falar, ela nem presta atenção e conta uma outra história. Então Deus, o Espírito Santo quer que nós tenhamos esse relacionamento e essa intimidade. Então pessoas têm crenças limitadas com Deus. Acham que só as pessoas, só os pastores, só os líderes da igreja que ouvem a voz do Senhor, ouvem a voz do Espírito Santo. Mas quando nós vamos de fato para a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo que habita em nós, o dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu entreguei minha vida ao Senhor, Ele vem morar em mim, de fato Ele quer ter esse relacionamento comigo. Agora eu aceitei Jesus, eu preciso aprender a ouvir a sua voz. E que Deus possa ministrar o seu coração nesses dias, que essa intimidade é para todos. O Espírito Santo veio estar na terra e veio morar dentro das pessoas que o aceitaram. Mas quantas pessoas estão, às vezes, dentro das igrejas e esperam uma palavra, uma profecia daquele homem cheio de Deus, daquela mulher cheia da unção e o Espírito Santo querendo falar com ela. Quantas pessoas de fato não têm preguiça de orar, de entrar no seu quarto ou colocar o joelho no chão. Não importa se está na vitória ou se está na luta, mas de fato o Senhor quer falar ao seu coração. E a simplicidade que Jesus nos deixou, que a Bíblia fala que Ele saía a fim de orar. Amém? Tem pessoas que não têm esse íntimo por timidez, por não saber falar, achando que vai ter que fazer algo sobrenatural. O Espírito Santo ele é simples, assim como Jesus, ele veio à terra, ele era humilde, manso.
O Espírito Santo é do mesmo jeito, ele nos guia. Ele fala no nosso coração, ele fala através da sua palavra. Quando você tem uma leitura bíblica, quando você coloca um louvor, ele pode falar com você através do louvor. Então as pessoas acham que Deus está longe, mas não tem como estar mais perto como está agora. Não tem como estar mais próximo do que está agora. Amém? Deixa eu ler um versículo com você lá em Salmos 25. Quando Deus fala com nós através da sua palavra, nós temos que buscar aqui, ó, essa carta de amor. Em Salmos 25:14 fala assim, ó: a intimidade do Senhor é para os que o temem, ao quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então aqui na própria palavra de Salmos, assim, a intimidade do Senhor para aqueles que o temem. E quantas pessoas perderam o temor de Deus, vivendo uma vida de mentira, de pecado, vivendo uma vida de procrastinação, vivendo uma vida desviada dos caminhos do Senhor e querem ter um relacionamento com Deus. Às vezes tem pessoas que nós encontramos, a pessoa fala assim: não, eu sou guardada por Deus, Deus fala comigo, mas a vida da pessoa está torta. E pela misericórdia, porque Deus é bom, mas as pessoas esquecem que Deus vê tudo e Ele é justiça. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele se entristece. Ele se entristece. Então, de fato, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou, voltou aos céus, assentado à direita do nosso Senhor Deus, ele falou assim: eu vos enviarei um Espírito Consolador. Algumas versões falam conselheiro. Então nós temos de fato um conselheiro em nossas vidas e muitas vezes nem desfrutamos da vida com o conselheiro. Eu espero que essa palavra venha realmente de fato ao seu coração, porque as pessoas às vezes acham que depois que se convertem, depois que vão para os caminhos do Senhor, não vai ter luta. E de fato tem luta sim. Mas o melhor de tudo é que a maior presença de todos está conosco. Vamos pegar um exemplo de José, o José do Egito. Se Deus viesse até ele e falasse tudo o que ele tinha que passar, de fato ele ia aceitar esse propósito na vida dele? Você vai ser espancado pelos seus irmãos, vão te jogar num poço, você será vendido, você irá para o Egito, uma terra que você não conhece, uma terra que você não sabe nem falar a língua, os seus costumes, vai ser preso e um monte de acusação. Mas ele passou pelo processo. E quando ele passa pelo processo, a Bíblia fala que o Senhor estava com ele. O Senhor nunca abandonou. E em toda fase, quando ele foi preso, ele foi vendido, você não vê um versículo de José reclamando: cadê, Senhor? Eu conheço esse Deus que meu pai me ensinou, eu sei quem é a sua presença. Mas de fato ele não reclamou. José passou por todo o processo. Pode ser que ele tenha ficado machucado, pode ser que ele tenha ficado triste, mas não desamparado. Então, quantas vezes nós queremos algo com Deus, nós queremos ter intimidade, mas nós não temos essa intimidade, esse relacionamento que Deus colocou em nossas vidas e nos deu o teu Santo Espírito. Irmãos, quando nós percebemos, temos a revelação disso. Deus deu o seu Espírito para morar em nós. Aquele que fez os céus, a terra, o mar. A Bíblia fala que o mar está na palma das suas mãos, numa palma das suas mãos. Esse Deus tão grandioso que fez tudo, criou tudo. E a Bíblia fala que ele fala assim: eu vos enviarei o Consolador, o meu Espírito. Então é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. E quando as pessoas não conhecem, se vamos ver a história de Eli, do profeta Eli, um profeta gelado, um profeta não, um sacerdote que estava diante da casa de Deus, mas não tinha mais intimidade com Deus. Ele ensinou o profeta Samuel, mas ele já tinha perdido a prática de ouvir a Deus. Um sacerdote que já não ouvia mais a voz do Senhor. E quantos não ouvem a voz de Deus e tomam direções erradas nas suas vidas? E quando é duas coisas: ou ouvimos Deus ou ouvimos o diabo. Não tem outro caminho. Ou ouvimos a voz celestial ou ouvimos a voz deste mundo.
Tem pessoas que falam assim, eu não tenho problema com bebida, eu não tenho problema com drogas, eu não tenho... As pessoas acham que o pecado são só esses pecados escandalosos. E de fato, quando nós temos esse pecado escandaloso, é mais fácil para dar brecha para demônios, só que não é só isso. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, nós tomamos direções erradas, nós tomamos direcionamentos errados, a pessoa pode conquistar tudo, mas dentro dela há um vazio. Não tem aquele preenchimento do amor de Deus. E aqueles que estão me ouvindo agora, da primeira vez que sentiu a presença do Senhor, nunca mais você é o mesmo. Até se a pessoa se desviar, ela sabe, eu sei o quão bom é sentir a presença do Senhor. Então, quantas pessoas, às vezes, dentro das igrejas, não tem esse relacionamento vivo com Deus? Não é assim, vou somente na igreja, dar um glória a Deus, dar um aleluia e tá tudo certo. Em Isaías 61, versículo 1, fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos e pôr em liberdade os algemados. Então Ele me ungiu, Ele me escolheu. E para quê? Para ir no culto no domingo? Sendo que é importante também fazer parte do corpo de Cristo, participar da comunhão com os irmãos, mas não é só isso. Ele me ungiu, Ele me consagrou, e a Bíblia aqui está falando, Ele me enviou a proclamar liberdade aos cativos. Ele me enviou para pregar a sua palavra. Ele enviou você nessa terra para libertar as pessoas dos pensamentos desse mundo, o Deus desse século, que é Satanás, tem cegado as pessoas. Mas se eu não tenho realmente intimidade, relacionamento com Deus, eu não vou ter esse chamado queimando no meu coração, eu não vou ter esse propósito queimando no meu coração. Então, de fato, eu me esfrio. E se eu me esfrio, como eu falei no começo, pessoa que se esfria, se desvia. Mas não desviou para o pecado, é escandaloso. Tem pessoa que se desvia dentro da igreja, só murmura, reclama, acha que a pregação é ruim, os louvores são ruins, vem fofoca, vem falar mal dos outros, e vai com o coração duro para a igreja, até participa das reuniões, mas o coração está longe de Deus. E não é isso que Deus quer. Nós temos um Pai, e esse Pai celestial quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Que Deus seja louvado pela sua palavra de hoje, porque eu creio que Deus quer ter intimidade, um relacionamento vivo com você. Quando o Espírito Santo ministra nossos corações, de fato Ele quer que você ouça a voz dEle. Lá em Mateus 7, 21 fala assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Veja bem que Jesus deixa tudo muito explicado para nós quando Ele vem à Terra. Nem todos que dirão, Senhor, Senhor. A Bíblia aqui fala que não entrará no reino dos céus, porque fazer a vontade do Pai é um propósito para nossas vidas, como lemos lá em Isaías 61. Mas se eu não consigo ouvir a voz dele, qual voz eu estou ouvindo? Qual voz eu estou ouvindo? O mundo tem muitas verdades, mas a única verdade que liberta é de Cristo. Tudo aquilo que Deus faz para nossas vidas, de fato, é a verdade que liberta. A oração do Pai Nosso, quando nós fazemos até um repeteco, nós repetimos: seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Quando nós fazemos essa oração, nós declaramos que seja feita a tua vontade na minha vida. Porque a tua vontade nos céus, na minha vida, é uma. Mas eu quero fazer a minha vontade na terra aqui, que é outra. Então todos querem conquistar o reino de Deus. Mas quando eu sei que Deus me chamou para algo, todos vão ser pastores? Claro que não. Todos vão estar em cima de um púlpito pregando? Claro que não. Mas todos podem ministrar a palavra de Deus, a proclamar o Evangelho. E quando eu tenho essa intimidade com Deus, nada me tira disso.
Não são frustrações, não são homens me perseguindo, não são perseguição através do evangelho, com tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Não são acusações, não são outras vozes que muitas vezes querem condenar quando eu peco, não são o inimigo quando se levanta colocando lutas na minha vida, porque eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo. E que nesta manhã, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que nesse dia você possa ouvir essa palavra e falar: de fato eu preciso ter um relacionamento vivo com Deus. Eu preciso ter um relacionamento vivo com o Espírito Santo. Porque nós um dia vamos passar dessa terra, vamos morrer todos. Daqui 100 anos esse vídeo vai saber se vai estar aqui ainda, vai saber se o Jesus não vai ter voltado. Mas aquele de fato que estiver ouvindo esse vídeo, tantos outros vídeos no YouTube, tantos outros pastores falando que nós temos que ter essa revelação e temos que ter intimidade com o Espírito Santo como se fosse o nosso melhor amigo. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que a graça de Deus alcance a sua família, e que você não se esfrie, mas seja fervoroso no Espírito. Que você tenha essa intimidade com Deus, assim como Moisés teve, em nome de Jesus.